Capítulo 4. Qual é o valor de uma vida? Sem uma mudança drástica nas formas de pensamento do mundo ocidental, o sacrifício humano jamais poderia voltar a fazer parte dos hábitos culturais. Nigel Davis salienta isto na conclusão do seu livro Human Sacrifice in History and Today. Hoje estamos preocupados com o prolongamento da vida do indivíduo, não importa o custo. Consequentemente, nos Estados Unidos é necessário que as famílias travem longas batalhas nos tribunais se quiserem que um hospital desligue os instrumentos que mantêm a vida de um ente querido que já sofreu morte cerebral. Os desamparados, que moram nas ruas, se quiserem ser bem-sucedidos no suicídio devem tomar sua dose excessiva de drogas em becos isolados para evitar que sejam salvos, ressuscitados, e devolvidos à existência que eles preferiram abandonar. Mas já teve início uma reação contra tão heróicas medidas. Em algumas nações europeias a eutanásia, a morte misericordiosa dos doentes terminais ou daqueles que simplesmente estão cansados de viver, está se tornando aceitável, embora, quanto eu saiba, ainda não foi legalizada. E na América um médico criou um furgão da morte com um mecanismo destinado a ajudar os terminalmente enfermos a se matarem de modo indolor. Em geral, porém, a religião dos nossos dias é antropomórfica. Quer dizer, a civilização ocidental valoriza a vida humana individual como o centro, e concentra todos os recursos da sociedade para a preservação desta vida. A base deste antropomorfismo é o humanismo secular. Mas a desilusão com o humanismo está crescendo à medida que o povo se torna consciente da sua aridez espiritual. Isto deixa a pessoa andando às apalpadelas à procura de algo espiritual para preencher o vácuo de sua alma. Como já ressaltei em Secrets of the New Age, esta busca em vão tem aberto o caminho para o que os escritores da nova era chamam de mudança de paradigma, o que está mudando o ponto de vista das pessoas no mundo. No decorrer da pesquisa para aquele livro sobre o movimento da nova era, senti que havia adquirido uma percepção bastante abrangente das raízes do movimento e para onde ele estava se encaminhando. Mas o que aprendi na América Central me ajudou a perceber que o impacto desta mudança de paradigma é mais profundo do que eu havia imaginado. Afeta a maneira como vivem mesmo aqueles que nunca ouviram falar da existência do movimento. E se continuar irreprimida, pode afetar a maneira como milhões morrem. Pluralismo monístico. A mente humana nunca cessa de surpreender-me. Em muitos casos é semelhante a uma batedeira que minha esposa usa na cozinha. Eu a tenho observado lançar dentro da batedeira o que me parece ser uma estranha mistura de ingredientes. Mas no final, a estranha mistura sempre sai com a aparência e o sabor de acordo com a receita. O cérebro é assim, sempre recebendo uma miscelânea de informações. Muitos desses ingredientes são aparentemente esquecidos, mas em algum lugar acontece algo que dispara um pensamento, e então a miscelânea começa a reunir-se em um modelo, e você termina com a ideia de que todas as peças faziam parte da receita. A fim de compreender o produto de minhas cogitações a respeito do movimento da nova era, você precisa conhecer mais 2 ingredientes que entram na miscelânea em minha mente. 2 fatos importantes me aconteceram em 12 de fevereiro de 1989. Mas eles só me pareceram particularmente significativos quase 6 meses depois. Naquele domingo apresentei minhas credenciais de jornalista e fui calorosamente recebido pela equipe de auxiliares do Festival de Coração para Coração, em um auditório do governo na Constitution Avenue em Washington, D.C. Eu sabia que celebridades da nova era, tais como Marilyn Ferguson, Barbara Marx Hubbard, Sir George Trevelyan e Siri Shimoy tinham vindo para falar na reunião, de sorte que eu me dirigi rapidamente à sala de imprensa onde se reúnem as celebridades para ver a quem eu poderia conhecer. Felizmente, fui capaz de arranjar entrevistas com vários líderes da nova era, mas foram descobertas inesperadas que se demonstraram mais significativas com o decorrer do tempo. Enquanto estava na sala de imprensa, principiei uma conversação com o Sr. Davi Polandi, que estava encarregado da publicidade do evento. Também na sala de imprensa na ocasião estava o ator Dennis Weaver, que tinha vindo, ele me contou, principalmente como um favor para o patrocinador. Eu não tinha realmente planejado entrevistar Weaver,
sendo que não achava que ele estivesse particularmente envolvido com o movimento da nova era, mas o Sr. Poland presumiu que eu estivesse interessado em uma entrevista, de sorte que quando ele me apresentou o Iver, rapidamente formulei uma série de perguntas. Conversamos sobre o movimento da nova era em geral e sua opinião do mesmo, e então comecei a fazer perguntas acerca da sua opinião do mundo. Enquanto conversávamos, notei um homem assentado no meio da sala, escutando avidamente. Quando perguntei ao Iver se ele achava que as pessoas no âmago da alma eram basicamente boas ou más, o homem que se achava no meio da sala interrompeu nossa conversa com uma convicção que, obviamente, ele mantinha em seu íntimo. Não existe tal coisa como bem e mal, disse ele. A partir de então, tivemos uma conversa trilateral, mas as ideias do homem do meio da sala dominaram o resto da entrevista. Ele e o Iver concordavam acerca da natureza do nosso mundo, que o mundo é uma unidade e que podemos escolher viver egoística ou altruisticamente, mas que afinal nada é inerentemente bom ou mal. Douglas Groot Wyss, um dos mais eruditos e imparciais observadores de fora do movimento da nova era, escreveu que a ideia de que tudo é fundamental para a nova era, permeia o movimento em todas as suas várias manifestações, desde a saúde holística à nova física, desde a política à psicologia transpessoal, desde as religiões orientais ao ocultismo. Um outro nome para esta ideia é monismo. Parte do sistema de crenças proposto pelo monismo, salienta Groot Wyss, é a crença de que o bem e o mal são realmente uma e a mesma coisa. Esta mesma ideia foi expressa da maneira mais intrigante uma hora ou mais depois no Festival da Franqueza. Cerca de 1000 pessoas tinham se reunido no principal auditório para ouvir a apresentação de Ao Wang, intitulada Harmonizando todo o seu ego, a dança de Tai Chi. Ao Wang foi apresentado como um emissário da alegria e da harmonia que viaja e apresenta seus programas nos Estados Unidos e na China. Logo tornou-se evidente que a apresentação do Sr. Wang não seria qualquer preleção monótona a respeito da harmonia. Sendo uma pessoa claramente sinestética, logo ele envolveu todo o auditório na dança de Tai Chi, erguendo os braços para o céu a fim de atrair poder do alto, e então estendendo-os para baixo a fim de formar raízes e extrair estabilidade de baixo. Senti que era notado por minha falta de participação, mas então eu já era também conhecido por assentar-me calmamente durante a representação teatral de um serviço carismático de igreja e não tomar parte no mesmo. E percebi uma notável semelhança entre o que o Sr. Wang estava fazendo e a técnica utilizada por alguns evangelistas para inflamar uma multidão. Era fascinante. Seu sotaque e suas expressões chinesas adicionavam uma pitada de humor e um pouco de ironia a tudo o que dizia. E logo todos estavam se inclinando quando ele se inclinava, fazendo alongamentos quando ele os fazia, curvando-se quando ele se curvava, respirando quando ele respirava, e prendendo a respiração quando ele prendia a sua. Você não podia deixar de gostar dele e de querer unir-se a ele em sua missão de derrubar as barreiras entre os mundos comunista e capitalista. Ele manteve uma alegre brincadeira durante todo o tempo dos exercícios. E mais ou menos a meio caminho, começou a falar sobre o ano chinês. Ele queria que soubéssemos que o ano do dragão tinha acabado recentemente e que o ano da serpente estava no começo. Entre mentes, manteve a multidão subserviente, absorvendo cada pensamento que ele partilhava enquanto refletia todos os seus movimentos. E foi então que aconteceu o mais extraordinário. Ao longo de toda a dança os únicos sons que tinham vindo da multidão foram risadas ocasionais sufocadas e os sons de corpos se movendo em uníssono, pés curvando-se no momento certo, etc. Mas agora, tendo tocado no assunto da serpente, Wang desviou-se para a teologia. A serpente é o atributo feminino do dragão masculino, disse ele. A seguir ele deu sua explicação do papel da serpente no Éden. Pode haver sabedoria por trás daquele pedido da serpente de que Adão e Eva comessem da maçã. A serpente pode ser a parceira de Deus, ensinando-nos alguma coisa. Quando Adão e Eva começaram a apresentar escusas, Deus e a serpente piscaram um para o outro. Porém o mais impressionante não foi o que Ao Wang disse. Foi a reação da multidão.
Todo o auditório irrompeu em aplauso espontâneo quando ele declarou que Deus e a serpente eram parceiros. Eles o haviam aplaudido quando ele apareceu no palco. E o aplaudiram quando ele se retirou, mas este foi o único dos seus comentários que provocou aplauso espontâneo. A adoração da serpente. Achei curiosa, mesmo fascinante, a reação da multidão. Mas isto foi apenas um dentre os muitos ingredientes agitados em minha mente, à espera da chave que uniria a todos eles de modo a fazer sentido. O que aprendi a respeito de Quetzalcoatl e dos astecas e o sacrifício humano e da longa contagem maia demonstrou ser esta chave. Cresci em um lar cristão, e desde cedo na vida aprendi que há um Deus no céu, mas que ele tem um arqui-inimigo chamado Diabo, que se apoderou do corpo de uma serpente e tentou Eva a comer do fruto que lhe dava o conhecimento do bem e do mal, obediência e rebelião, e levou a primeira mulher e Adão a serem expulsos do seu lar edênico. O resultado final de ceder às palavras da serpente e rebelar-se contra Deus foi todo o pecado, dores e problemas que vemos hoje no mundo. Inerente à queda de Adão e Eva no relato bíblico, acha-se a implicação de que por ter a serpente servido como um instrumento da tentação, Deus retirou-lhe seus poderes originais e a amaldiçoou, condenando-a a arrastar-se no pó da terra. Através dos anos os intérpretes da Bíblia têm visto nesta maldição a implicação de que a serpente não estava originalmente limitada a arrastar-se no pó, mas talvez tenha tido a capacidade de voar. As mitologias ao redor do mundo estão cheias de relatos de serpentes aladas chamadas dragões, e até mesmo os evolucionistas veem uma íntima relação entre os répteis e as aves. Meu manual de ornitologia do colégio descrevia as penas como escamas especializadas. A Bíblia infere que, tendo uma vez a serpente se identificado com o diabo e seus projetos malignos, Deus a despojou das penas e a deixou se arrastando no pó. Assim cresci acreditando em um Deus real e em um diabo real, que era o arqui-inimigo de Deus, não seu sócio ou parceiro. Mas quando eu tinha cerca de 10 anos, um homem que conheci ficou convencido de que não existe tal coisa como um diabo e que a causa real do pecado é simplesmente que nós tentamos a nós mesmos. Eu era jovem demais para compreender que havia algum perigo real em tal ensinamento, porém aqueles que eram mais velhos e mais sábios do que eu, me asseguraram que uma das estratégias prediletas de Satanás é persuadir as pessoas de que ele não existe, para que reduzam sua vigilância contra ele. Mas nenhum argumento, raciocínio ou persuasão pôde levar meu amigo a mudar de ideia. Pior ainda, ele se tornou um evangelista das suas novas ideias, tentando persuadir a todos os que conhecia. Finalmente um dia, tendo exaurido todos os recursos humanos para alcançar o homem e mostrar-lhe que suas novas ideias eram errôneas, tivemos uma reunião de oração, para pedir a Deus que removesse o engano que estava obscurecendo a mente dessa pessoa bem-intencionada. Embora o homem nunca soubesse da reunião de oração, sua mudança de opinião foi instantânea. Suas ideias a respeito da não existência do diabo se evaporaram, e ele nunca mais tornou a mencioná-las. Assim cresci crendo em um diabo real, que é um dedicado inimigo de Deus e simbolizado por uma serpente que outrora tinha asas. Quando, em meu quarto de hotel na cidade do México, eu soube que os astecas e outras tribos americanas adoravam serpentes aladas, comecei a ter suspeitas acerca das origens do culto à serpente alada. Indaguei se isto poderia relacionar-se com a história do Éden. O fato de que Quetzalcoatl, o deus serpente alada, era conhecido como o deus da sabedoria parecia associar isto ao papel da serpente junto à árvore do conhecimento, e o fato de que ele estava também associado a Vênus, um antigo símbolo de Lúcifer, forneceu uma pista adicional. Comecei a indagar se a escolha de adorar a serpente tinha vindo através de uma decisão dos ancestrais das tribos de lançar sua sorte do lado da serpente e de Satanás em vez de do lado de Deus. E poderia aquela decisão por acaso ter alguma relação com as formas brutais de sacrifício humano que formavam a base de sua religião? Estudo subsequente revelou uma notável correlação entre o culto à serpente e o sacrifício humano. A adoração da serpente e o sacrifício humano têm andado de mãos dadas ao longo da história. E a correlação com certeza é evidente.
A principal motivação de Satanás é a destruição da vida humana. E ele é um perito em levar aqueles que o adoram a cumprir seus planos. Além disto, o sacrifício humano é uma consequência natural da rejeição de Deus e do sacrifício substituto que ele proveu por meio de seu Filho. Terei mais a dizer sobre isto no capítulo 9. Os dois serão um. Um outro detalhe esclarecedor tornou-se evidente nos dias seguintes quando visitei as pirâmides astecas e pré-astecas e fiz uma excursão ao Museu Nacional Mexicano de Antropologia no Parque Chapultepec. O predomínio do símbolo da serpente em cada sítio sagrado pré-colombiano fortaleceu minha convicção de que a importância deste símbolo retornava a alguma antiga recordação do Éden. Mas o significativo detalhe adicional veio quando eu soube que a pirâmide do Templo Maior dos Astecas, a peça decorativa do centro de Tenochtitlán, sua capital, tinha realmente 2 templos e altares em seu topo. Os 2 templos representavam a união das dualidades, a mistura do bem e do mal. Eles simbolizavam o conceito de monismo que outra vez está se tornando tão popular sob a influência do movimento da nova era. Os adoradores da serpente em Tenochtitlán estavam, portanto, proclamando exatamente a mesma mensagem de Ao Wang e do homem que interrompeu minha conversa com Dennis Weaver e de todos os devotos da nova era que espontaneamente aplaudiram a ideia de que a serpente e Deus estão cooperando, trabalhando juntos. Mas Ao Wang não estava extraindo suas ideias dos astecas. Suas ideias a respeito da unidade essencial de todas as forças do universo provém de sua formação oriental. E ninguém que compreenda o movimento da nova era negará que a religião oriental tem tido um profundo efeito sobre a compreensão da vida dos devotos da nova era. Seu ponto de vista monístico vem da religião oriental, e, conforme salientei em Secrets of the New Age, é uma das doutrinas mais vastamente defendidas dos crentes da nova era. Agora é tempo de trazer de volta para a nossa discussão Nigel Davis, o perito em sacrifício humano, conforme prometi no final do capítulo 3. Perto do início da obra Human Sacrifice in History and Today, Davis faz um escrutínio de várias teorias sobre o motivo pelo qual o sacrifício humano tem sido uma prática tão comum em tantas culturas. Uma teoria sustenta que a matança de seres humanos é apenas um estágio pelo qual passaram todas as civilizações em seu caminho para serem mais iluminadas. Mas Davis discorda desta teoria e usa o exemplo do que aconteceu em Roma como um exemplo primário de suas falácias. Em Roma, escreve ele, as oblações humanas quase acabaram e depois voltaram a aumentar em número na esteira dos cultos orientais que se tornaram populares sob o Império. Ora, se isto não fez você assentar-se ereto, pestanejar e balançar algumas vezes a cabeça, você precisa voltar e ler outra vez esta última sentença. O culto oriental em Roma era o mitraísmo, que vem das mesmas raízes védicas do hinduísmo. Poucos sabem da maléfica influência que o influxo da religião oriental teve no passado, e como disse Jorge Santayana, aqueles que não se lembram do passado estão condenados a revivê-lo. Os líderes da nova era que em anos recentes têm viajado para a Índia a fim de se assentarem aos pés de swamis e gurus não se encontraram com a realidade do hinduísmo. O que eles têm visto é uma versão diminuta, cujo caráter verdadeiro foi suprimido pela imposição de leis dos dominadores britânicos contra o sacrifício humano. E Davis salienta que uma vez na história o sacrifício foi banido na Índia, quando a religião budista subjugou as práticas hindus. Mas uma vez tendo o budismo sido expulso da sua terra natal, o sacrifício foi prontamente restabelecido. A implicação aqui é que o sacrifício humano é uma parte integral do hinduísmo, que pode ser suprimido mas provavelmente não pode ser erradicado do seu sistema de crenças fundamentais. Uma interessante nota marginal que encontrei enquanto lia uma revista orientada para a nova era é que embora o sati, a queima de uma esposa hindu após a morte do seu marido, esteja agora proscrito na Índia, a prática de queimar a esposa ainda prevalece ali. Só que agora são as jovens recém-casadas que estão sendo de propósito queimadas vivas pelos maridos que, tendo recebido o dote, acham que suas esposas não servem para mais nada. Mas espere, há mais. Seria necessário mais do que o influxo de uma desprezível filosofia oriental para sacudir nossa sociedade,
libertando-a de sua fixação na preservação da vida. Citando outra vez Davis, na raiz do sacrifício humano jazia a crença numa vida futura que não era diferente da vida na Terra. Somente no mundo de hoje a morte foi desmitificada. Ela tornou-se uma condição separada, divorciada da vida, e nós empenhamos obsessivamente em livrar o moribundo de cruzar a grande linha divisória, tendo uma vez o povo partilhado da crença de que esta vida é o todo e o fim de sua existência, deverá cessar o sacrifício ritual, não obstante outras formas de matança tomem seu lugar. A filosofia da nova era remove este obstáculo do caminho de volta ao sacrifício, promovendo também a crença na reencarnação. Só estas evidências não seriam suficientes para convencer-me de que precisamos preocupar-nos acerca do ressurgimento do sacrifício humano. O capítulo 5 revela outras forças que parecem estar abrindo as portas que conduzem nesta direção.